O mundo observa com a respiração suspensa. Tensões entre grandes potências estão aumentando. Conflitos regionais fervem, ameaçando entrar em erupção. O espectro de uma terceira guerra mundial, antes impensável, agora assombra o cenário global. Será este o início de outra conflagração mundial ou a humanidade conseguirá se afastar do precipício? A ameaça de uma guerra global em larga escala é real. Vivemos em uma era de renovada competição entre grandes potências. A ordem pós-Guerra Fria está ruindo. A confiança entre as nações se erudiu. O mundo é um barril de pólvora, e as chamas do conflito podem ser acesas por uma única faísca. Um erro de cálculo, um ato de agressão ou uma falha da diplomacia podem ter consequências catastróficas. As apostas são maiores do que nunca. O poder destrutivo do armamento moderno é imenso. Uma terceira guerra mundial, se ocorresse, provavelmente envolveria armas nucleares, com o potencial de acabar com a civilização como a conhecemos. Em todo o globo, tensões regionais e rivalidades geopolíticas estão atingindo pontos de ebulição. Estes são os potenciais focos de conflito que poderiam iniciar uma guerra mais ampla. No leste europeu, o conflito na Ucrânia colocou a Rússia e o Ocidente em um impasse perigoso. O Mar do Sul da China é outro foco potencial de conflito. O Oriente Médio continua sendo uma região volátil, repleta de conflitos sectários e terrorismo. A natureza da guerra está mudando rapidamente, impulsionada por avanços tecnológicos e pela proliferação de novos sistemas de armas. Essa nova corrida armamentista aumenta ainda mais o risco de um conflito global. A guerra cibernética emergiu como um novo domínio de conflito. As nações estão desenvolvendo armas cibernéticas sofisticadas que podem paralisar infraestruturas críticas, interromper economias e semear o caos e a confusão. Um grande ataque cibernético poderia facilmente se transformar em um conflito no mundo real. A inteligência artificial está sendo integrada aos sistemas de armas, levantando profundas preocupações éticas e estratégicas. Armas com tecnologia de IA poderiam potencialmente tomar decisões de forma autónoma, sem intervenção humana, aumentando o risco de escalada acidental ou não intencional. A disseminação da tecnologia de armas nucleares continua sendo uma grande ameaça à segurança global. Mais países estão buscando adquirir armas nucleares e as potências nucleares existentes estão modernizando seus arsenais. O uso de mesmo uma única arma nuclear teria consequências humanitárias e ambientais devastadoras. Além dos fatores militares e tecnológicos, uma ameaça mais insidiosa à paz global está se formando: a ascensão do nacionalismo e a erosão da ordem internacional. Em todo o mundo, estamos testemunhando um ressurgimento do nacionalismo, populismo e xenofobia. Os líderes estão cada vez mais adotando políticas isolacionistas, rejeitando o multilateralismo e priorizando seus próprios interesses estreitos em detrimento da cooperação global. Instituições como as Nações Unidas, projetadas para facilitar o diálogo e a cooperação entre as nações, estão sendo enfraquecidas e marginalizadas. Acordos e normas internacionais estão sendo desrespeitados. A ordem internacional, baseada em regras, construída cuidadosamente após a Segunda Guerra Mundial, está se desfazendo. Essa erosão da ordem global cria um mundo mais perigoso e imprevisível. Sem instituições internacionais fortes e mecanismos para a resolução pacífica de conflitos, o risco de erro de cálculo, escalada e guerra aumenta dramaticamente. Seção 5. Mudanças climáticas. Um catalisador para o conflito. A mudança climática não é apenas um desafio ambiental, também é uma ameaça significativa à paz e segurança globais. A frequência e intensidade crescentes de eventos climáticos extremos, o aumento do nível do mar e a competição por recursos escassos
estão exacerbando as tensões existentes e criando novas. A migração induzida pela mudança climática já está sobrecarregando os recursos e a coesão social em muitas partes do mundo. À medida que milhões de pessoas são deslocadas por secas, enchentes e outros desastres relacionados ao clima, o potencial para conflitos por terra, água e outros recursos só aumentará. O Ártico é um exemplo. À medida que o gelo derrete, novas rotas de navegação e acesso a recursos naturais estão se abrindo, levando ao aumento da competição e potencial conflito entre as nações árticas, incluindo Rússia, Estados Unidos e Canadá. Seção 6. Os laços que unem, interdependência económica. Apesar dessas tendências alarmantes, há também fatores que podem mitigar o risco de um conflito global. Uma das forças mais poderosas para a paz é a interdependência económica. A globalização, apesar de todas as suas falhas, criou uma teia complexa de laços económicos entre as nações. Os países agora estão mais interconectados do que nunca por meio do comércio, investimento e finanças. Essa interdependência cria um poderoso incentivo para a cooperação e a paz. A guerra é ruim para os negócios. Ela interrompe as cadeias de suprimentos, prejudica os mercados e destrói riqueza. Em um mundo globalizado, os custos económicos da guerra são simplesmente altos demais para a maioria dos países suportar. Essa lógica económica é particularmente relevante para a relação entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo. Apesar de sua rivalidade, os dois países estão profundamente interligados economicamente. Uma guerra entre eles seria economicamente devastadora para ambos os lados. Seção 7. O poder da diplomacia e da dissuasão. A diplomacia e a dissuasão continuam sendo ferramentas essenciais para a prevenção da guerra. Embora a ordem internacional possa estar se desgastando, os canais diplomáticos de comunicação e negociação ainda estão disponíveis e devem ser usados para neutralizar crises e encontrar soluções pacíficas para disputas. Organizações internacionais como as Nações Unidas, embora enfraquecidas, ainda desempenham um papel vital na facilitação do diálogo, na mediação de conflitos e na promoção da cooperação internacional. Organizações e alianças regionais também têm um papel a desempenhar na manutenção da estabilidade e na prevenção de conflitos. A dissuasão, a ameaça crível de retaliação, continua sendo um poderoso impedimento contra a agressão. As armas nucleares, apesar de todos os seus horrores, paradoxalmente ajudaram a evitar uma grande guerra entre as superpotências por mais de 70 anos. O princípio da destruição mútua assegurada, ou MAD, tornou os custos de uma guerra nuclear impensáveis. Seção 8. O custo impensável da guerra global. É crucial lembrar os custos humanos e econômicos devastadores da guerra. Uma terceira guerra mundial seria uma catástrofe de proporções inimagináveis. Milhões, talvez bilhões, de pessoas morreriam em um conflito global. As armas modernas são capazes de infligir morte e destruição inimagináveis. Cidades seriam reduzidas a escombros, economias entrariam em colapso e o meio ambiente sofreria danos irreparáveis. O uso de armas nucleares teria consequências particularmente catastróficas. A precipitação radioativa de uma troca nuclear contaminaria vastas áreas do planeta, tornando-as inabitáveis por gerações. Os efeitos a longo prazo da doença da radiação e danos genéticos seriam sentidos por décadas. Além da morte e destruição imediatas, uma guerra global também teria profundas consequências sociais, políticas e psicológicas. Ela estilhaçaria sociedades, minaria a confiança e deixaria um legado de trauma e ódio que poderia levar gerações para curar. Seção 9. Rumo a um futuro mais pacífico. Cooperação e restrição. O mundo está em uma encruzilhada. O caminho para a guerra global não é inevitável,
cooperação, diplomacia e restrição podem construir um futuro pacífico. Fortalecer instituições internacionais é essencial. Precisamos de um compromisso renovado com o multilateralismo. Investir em diplomacia e prevenção de conflitos é crucial. Precisamos de mais diplomatas e mediadores. Abordar as causas profundas dos conflitos é vital. Prevenir a guerra requer uma mudança de mentalidade. Adotar uma abordagem cooperativa e sustentável. O futuro da humanidade depende disso.